Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Eu quero convidar você, já como habitualmente tenho feito nas últimas algumas semanas, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Nós estamos ainda na nossa série intitulada 10 Palavras, uma série pautada nos 10 mandamentos, essas verdades antigas que se traduzem como princípios eternos. E se você tem reagido a essa série tal como eu, você tem se surpreendido com a aplicabilidade e com a profundidade desses mandamentos tão conhecidos por nós, mas que se manifestam de maneiras tão preciosas e tão especiais. E hoje nós estamos no 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Chegou lá? Prepara aí que o texto é grande. Êxodo 20, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: não matarás. É isso por hoje. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua santa, poderosa e viva palavra. Que essa palavra, que essa expressão contida na sua palavra, que é viva e vivificadora, embora fale de morte, possa trazer vida a todos nós uma vez mais. Ilumina-nos a mente, aquece-nos o coração, transforma-nos pelo teu Espírito, como seu povo. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Creio que vocês vão concordar comigo que se existe um mandamento entre os 10 que parece óbvio e um tanto autoexplicativo é esse, não é verdade? Afinal, nós podemos questionar e argumentar sobre o quão impunes, por assim dizer, podemos passar por mandamentos acerca da idolatria, acerca da cobiça, acerca de dar falso testemunho, acerca de desonrar pai e mãe. Então, quando nós olhamos para os mandamentos, nós somos prontamente tentados a pensar em alguns deles e chegar à seguinte conclusão: não deu. Esse aqui eu falhei, esse aqui eu falhei, esse aqui eu falhei. Mas quando você chega diante do 6º mandamento, não matarás, muito provavelmente, assim espero que num ambiente como esse, você possa olhar e falar: bom, não estou matando ninguém por aí. Espero que você primeiro consiga dizer isso. Espero sinceramente. Em segundo lugar, espero que ao olhar para esse mandamento e compreender aquilo que está explícito, não implícito, porque vamos falar sobre o que está implícito, mas ao menos no que está explicitado nesse mandamento, você é levado a pensar: ok, pelo menos não tirei nota 0. Pelo menos, na pior das hipóteses, 1 ponto eu fiz. Posso levar bomba nos outros 9, mas em 1 eu fiz. Calma, espera alguns minutos para a gente voltar a conversar até o final desse sermão. Porque de fato é talvez um dos únicos mandamentos em que nós nos sentiríamos confortáveis em dizer: eu estou limpo. Porque idolatria, ok, esbarro aqui e ali, cobiça, desejar o que não é meu, possível. Ter desonrado em alguma medida, em algum momento, meu pai e minha mãe, absolutamente possível e factível, não só possível, mas real. Mas não, esse não é o meu caso. Eu nunca tirei a vida de ninguém, intencionalmente ou sem intenção, ou seja lá o que conduzia a nossa história. Então, por ser extremamente óbvio, talvez nós olhemos para um mandamento como esse, Êxodo 20, versículo 3, e pensemos: ok, pastor, tá claro, tá? Não precisa gastar seus 40 minutos, 45 minutos habituais, porque tá claro para todo mundo que não é para matar. Obrigado, Deus, obrigado, pastor, obrigado, palavra, vamos para o próximo? Não, por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque não se tratava de algo tão óbvio quando esse mandamento foi concedido. Afinal, não matar por quê? Matar é errado por quê? Quem é que determina isso? Pode ser um tanto óbvio em uma sociedade um pouco mais civilizada e sofisticada, ou pretensamente sofisticada como a nossa, mas não era óbvio no contexto em que esse mandamento foi concedido. Segundo lugar, ele é mais profundo e tem mais implicações para a nossa vida nos dias de hoje do que inicialmente ele possa parecer. Terceiro lugar, é um tema tão importante que séculos e séculos e séculos depois, Jesus não se furtou ao direito de falar sobre esse mandamento,
citar esse mandamento e aprofundar de modo significativo aquilo que é a essência desse mandamento. Então, se eu for elencar aqui 3 verdades sobre esse mandamento e sobre o nosso texto e sobre a pregação de hoje, eu quero falar sobre a razão do mandamento, apontando para o princípio criacional. Eu quero falar sobre a relevância do mandamento, ou seja, elementos práticos para a nossa vida ainda nos nossos dias. Em terceiro lugar, a verdadeira essência do mandamento, afinal, o que Jesus no Novo Testamento tem a dizer sobre essa realidade. Primeira coisa, não é apenas não matarás. Essa é uma versão, é uma tradução. Literalmente no original o mandamento é não assassine. E nós vamos falar um pouco sobre a distinção entre uma coisa e a outra. Mas, começando a falar sobre a razão do mandamento, quem é o responsável por decidir se a vida vale a pena ser preservada? Acho que é uma pergunta justa. Acho que é uma pergunta legítima. Quem é responsável e quem tem autoridade para dizer que uma vida, ou várias vidas, ou muitas vidas, têm o direito de ser preservadas? Quem pode afirmar categoricamente, ou quem pode supor, quem pode insinuar mesmo que minimamente, que o extermínio de um sujeito A ou B não tornaria o mundo um lugar melhor para se viver? Por exemplo, e caso você esteja achando que eu estou assim, conceituando, teorizando e abstraindo muito, há um teólogo, já falecido, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, protestante. Ele planejou matar Adolf Hitler. Um teólogo luterano, protestante, respeitado na sua teologia, planejou na época da Alemanha nazista matar Adolf Hitler. Lhes pergunto, seu planejamento era legítimo ou não? Lhes pergunto, o mundo seria melhor sem Adolf Hitler ou não? Está vendo como não é simples? Está vendo como não é óbvio? Quem é que determina que vida vale mais? Quem é que determina que o mundo seria melhor sem esse ou sem aquele? E em época de polarização política absurda, nós estamos sim determinando que a vida A ou a vida B importa mais. Para entender a razão desse mandamento, primeiro nós precisamos entender o contexto do mundo antigo. E o contexto do mundo antigo, meus irmãos, era um contexto marcado pela violência. Culturas baseadas em vergonha e honra, disputas por território, avanço e ocupação territorial, até que no século XVIII, e quem é advogado sabe disso, até quem não é sabe disso, existe um código, o primeiro código que tenta estabelecer algum processo civilizatório na humanidade, ao menos daquilo que se sabe, Código de Hammurabi. E no Código de Hammurabi tem uma lei, a lei de Italião, e você já ouviu isso. Tanto fora como dentro da Bíblia, porque ele é citado inclusive em Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Olho por olho, dente por dente. Em uma sociedade como a nossa, a lei de Italião parece algo cruel, parece selvagem, parece algo brutal. Mas eu gostaria que você tivesse em mente que quando o Êxodo 21, versículos 23 e 25, expandem essa lei de Italião, por assim dizer, estabelecendo como critério civilizacional para a nação de Israel, isto é, o povo de Deus, olha o que o texto diz. Se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Deus concede a lei, os 10 mandamentos e várias explicações de como essa lei deveria ser vivida, aplicada, respeitada, quais são os limites. E a nação de Israel leva muito a sério esse conceito, inclusive, de reciprocidade. Porque em uma sociedade selvagem, onde não existiam limites, onde não existia proporcionalidade, onde se você fere um boi que eu tenho, eu vou e queimo tua casa, onde você dá um tapa na minha cara, eu vou e tiro a vida da sua família, literalmente era assim que acontecia, onde você me desonra o nome e eu vou e acabo com a tua vida em todos os sentidos, a lei de Italião não é uma selvageria, uma crueldade, muito pelo contrário, é um fator limitador da maldade humana que é ilimitada. É como se a nação de Israel, agora com a orientação de Deus, ampliada aqui, pudesse dizer, olha, primeiro, haverá consequências para atos de maldade, a maldade não vai ficar impune. Segundo,
Essa maldade não vai nos tornar igualmente maldosos, porque em Israel, no meio do povo de Deus, nós não viveremos a partir da lógica da vingança pessoal. Nós trabalharemos a lógica da justiça retributiva. Então não é um olho por uma mão, não é um dente por um braço, não é uma orelha por uma perna. É olho por olho, dente por dente, mão por mão. Agora, por que o povo de Israel levava tão a sério esse conceito? Por que eles tentaram, de várias maneiras, viver essa lógica de justiça retributiva, ou essa proporção daquilo que é aplicado? Não por causa de uma lei, de um código de Hammurabi, ou nem tampouco, embora muito importante, por aquilo que Deus está explanando vez após vez. Existe algo muito mais profundo. Você conhece o livro do Gênesis, o livro dos princípios, o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Deus usa um verbo e um adjetivo, várias e várias vezes. O verbo é haja, o adjetivo é bom. Deus fala, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. Deus disse, haja firmamento, haja separação entre água e terra seca. E ao final de cada dia, tendo passado tarde e manhã, o texto diz, e viu Deus que era bom. Isso por 5 dias, até que no 6º dia algo diferente acontece. O verbo não é mais haja, porque Deus não está mais demonstrando poder. O verbo agora muda para façamos, porque Deus está exprimindo vontade. Façamos o quê? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus cria a humanidade, quando Ele cria a coroa da criação, aquilo que há de mais importante, primeiro Ele criou todos os sistemas e ecossistemas que dariam sustentabilidade e viabilidade à vida humana, agora Ele coloca o ser humano, não apenas coloca, Ele molda. Perceba a linguagem poética, Ele molda o barro, Ele sopra fôlego de vida nas suas narinas, e ao soprar fôlego de vida, Ele declara que aquele ser é uma representação do Deus eterno agora manifesta na terra. É como o Deus criador dos céus e da terra, o soberano, o rei dos reis, agora estivesse colocando no seu domínio, que é toda a terra, um representante legítimo. E ao fazer isso, o texto diz que viu Deus que era muito bom. Não apenas Deus viu que era bom, os animais eram bons, a criação era boa, as árvores eram boas, mas a humanidade era muito boa. Ou seja, o ser humano é a imagem de Deus na terra. E essa talvez é a primeira verdade que a gente precisa entender sobre a importância desse mandamento. Porque é por isso, pelo ser humano ser criado à imagem e semelhança do Deus Criador, que a parte de Deus nós não conseguimos, não somos capazes de enxergar o valor e a dignidade intrínsecos do ser humano. Quem disse que o ser humano importa? Deus. Porque agora, carregando a imagem do Deus Criador, como é que eu posso fazer mal contra o meu semelhante, se na face dele eu vejo a face do próprio Deus? Essa é a profundidade do que está sendo afirmado. Mas o que acontece? Infelizmente essa imagem é desfigurada. Gênesis capítulo 3. O pecado entra no mundo. Agora Adão, que olhava para Eva e se reconhecia nela, e ao ponto de dizer, essa sim é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, essa para mim é uma igual, uma correspondente, uma auxiliadora idônea. Agora, diante do pecado, envergonhado pelo seu cometimento de delito, Adão olha para Deus e diz, foi ela, Deus. Foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me fez pecar. O que aconteceu com uma só carne? Rompeu-se, sabe por quê? Porque há uma verdade profunda aqui. Quando a gente rompe com Deus, a gente rompe com o nosso próximo. Quando a gente rompe com Deus e fica confuso a respeito de quem Deus é e do nosso relacionamento com Ele, nós ficamos confusos a respeito de quem nós somos e o nosso relacionamento com o mundo. E sabe qual é a prova inequívoca que Deus sabiamente coloca nas páginas das Escrituras? É que se em Gênesis 3 existe o pecado original, essa altivez e a pretensão do primeiro casal ser igual a Deus, sendo agora agentes definidores do bem e do mal a partir da sua própria consciência, ou seja, não é apenas mais Deus que define o que é bom e o que é certo, o que é mal e o que é equivocado, agora o ser humano passa a querer controlar sua vida. Sabe qual é a consequência disso? Próxima página, Gênesis 4, primeiro pecado, assassinato. Um irmão mata outro irmão por causa de inveja. Um irmão mata outro irmão motivado pela ira. Ou seja, quando eu deixo de olhar para Deus, eu deixo de reconhecer a face de Deus na face do meu irmão. E, gente,
Não sei se vocês têm dimensão da contribuição dessa verdade para a construção civilizacional. Eu não sei se vocês têm dimensão de o quanto a ética judaico-cristã literalmente ajudou a construir a sociedade tal como conhecemos. E aqui eu faço referência, obviamente, à sociedade ocidental. Por exemplo, a abolição da escravidão. Isso é luta cristã. Porque foram cristãos como William Wilberforce, no Reino Unido, que disse, não, seres humanos não são posse. Não, seres humanos não podem ser possuídos e aviltados, porque aviltá-los em sua dignidade é afrontar a sacralidade da imagem de Deus. Foram cristãos que acabaram com o infanticídio. Em culturas antigas, inclusive no Império Romano, onde havia a prática da exposição, já ouviu aquela expressão, os mais fortes sobrevivem? Claro que você já ouviu. Por quê? Porque os cidadãos romanos, por vezes, deixavam seus filhos ao relento por dias, lutando com animais, tentando sobreviver ao frio e às realidades mais extremas, e se eles voltassem, eles seriam dignos de continuar vivendo. Quem viu o filme 300 aparece um pouco sobre isso, ali também na cultura grega, não necessariamente na cultura romana. Essa era uma prática de ambas. Ou seja, que história é essa de dizer que apenas os mais fortes, fisicamente, intelectualmente, são dignos de viver? O cristianismo acaba com isso. O conceito de direitos humanos. Que conceito é esse? Direitos humanos não é uma realidade material e objetiva. É um conceito, é uma teoria. Quem diz que o ser humano tem direitos? Os cristãos. Dizem que seres humanos têm direitos porque eles reconhecem que seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus têm dignidade em si próprios. E o que dizer sobre a construção de universidades, de escolas, de orfanatos? Cristãos. O que dizer sobre a construção de hospitais? Cristãos. Jesus nos ensinou a fazer. Você ainda tem dúvida? Você quer saber como seria uma sociedade sem a influência dessa verdade? De que seres humanos são dignos porque são criados à imagem e semelhança de Deus? Quer saber como seria uma sociedade sem a influência da ética judaico-cristã? E aqui eu vou ser bastante politicamente incorreto. Você não precisa imaginar, basta hoje, século 21, você ir para alguns determinados países de totalitarismo religioso, onde você vai ver realidades como a redução da mulher a mero bem, onde você vai ver a mutilação cruel de outros seres humanos, onde você vai ver a execução pública de homossexuais sendo lançados de prédios para que todos possam ver. Você quer saber o que seria uma sociedade sem a ética cristã? Dá para ver ainda hoje. E é terrível. Por quê? Porque a desumanização de outros seres humanos é um dos sinais claros de uma sociedade sem Deus. E eu tenho péssimas notícias. Não estou dizendo que é assim que vai acabar, mas a nossa sociedade ocidental, moldada por uma visão cristã, tem caminhado a passos largos para aquilo que alguns chamam de secularização. É uma visão não, talvez sendo bem reducionista, uma visão não religiosa da vida, uma visão não fundamentada em valores cristãos da vida. É absolutamente secular. Deus saiu do horizonte da história. E sabe qual é um dos subprodutos de uma sociedade, inclusive ocidental, inclusive pautada nos valores cristãos, que agora dá as costas para essas verdades? O que acontece é uma sociedade na qual vivemos hoje, onde homens e mulheres têm a coragem de chamar um bebê dentro do ventre de suas mães de amontoado de células. Desumanização. Quando você desumaniza o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, você inclusive agora tem direito de matá-lo. Porque é só um amontoado de célula, não é um ser humano, não é vida, não tem importância, não tem direito, não tem dignidade. Então percebe a importância desse mandamento? Mas em segundo lugar, a relevância desse mandamento. Todos os domingos nós lemos o Catecismo Nova Cidade. E na pergunta número 11, as palavras ali são: o que Deus requer nos mandamentos 6º, 7º e 8º? Estamos no 6º, vou relembrá-los do 6º. Ele diz no 6º, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo, mas sejamos, perceba, não apenas na negativa, mas agora propositivamente, mas que sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos nossos inimigos. A gente vai falar mais sobre isso. Então, pastor, tá bom, bastante coisa, bastante informação, bastante conceituação. O que esse mandamento proíbe? Vamos começar de modo claro aqui.
Esse mandamento proíbe o assassinato de pessoas inocentes. A palavra assassinato, ou assassinar e matar, são expressões distintas, tanto no português quanto no hebraico, com pesos profundamente diferentes, sobretudo no hebraico. Então, o que esse mandamento não está afirmando? Antes de eu dizer o que ele afirma, melhor, eu vou dizer o que ele não está afirmando. Primeiro, e eu sei, eu vou tocar em alguns assuntos sensíveis, aperta o cinto, segura, a gente vai até o final junto. Primeiro, esse mandamento não está afirmando que pena capital é sinônimo de cometer assassinato. Ele não está afirmando que pena capital é sinônimo de cometer assassinato. Aliás, Deus falou sobre isso no livro do Gênesis também, capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. O que Deus está dizendo é, se você der fim à vida humana, uma vida que carrega a imagem de Deus, você sofrerá a consequência na mesma medida. Lembra? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. E de repente, novamente, em sociedades pretensamente mais sofisticadas como a nossa, e mais evoluídas, e não tão rudimentares, você pode pensar, não, mas como é que é isso? Bom, outra coisa. Esse mandamento não está afirmando que você não possa trabalhar em forças de segurança. Nós temos o privilégio de ter vários policiais na nossa igreja, vários militares na nossa igreja. Então, deixa eu aliviar a consciência de alguns de vocês, como eu fiz no primeiro culto. Pastor, será que eu posso ser policial e ser cristão? Não, só pode como deve. Bom, justo, reto. Não só pode como deve. E é uma bênção para uma sociedade que cada vez mais escala no mal e na maldade, ter homens fundamentados na palavra de Deus, que farão o que é correto, sem excessos, sem ilegalidades e sem injustiças, punindo o mal e fazendo o bem. Porque infelizmente em uma sociedade maculada na imagem de Deus, que é uma sociedade pecaminosa como todos somos, infelizmente o mal não tem limites. É por isso que nós precisamos, por exemplo, de forças de segurança. E se você acha que isso é papo apenas do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fala amplamente sobre isso. Romanos capítulo 3 vai nos dizer que as autoridades que nos são concedidas e permitidas por Deus. E Romanos 13, versículo 4, ele vai argumentar de modo brilhante que o Estado, e aqui eu não estou fazendo uso de um termo politizado, embora político, mas não politizado, o Estado, isso é, os governos, são agentes de Deus, Paulo diz, para punir o mal e proteger o inocente. E que bom que Deus estabeleceu e permitiu realidades assim. Alguns de vocês que são mais próximos sabem que, acho que ano passado ou retrasado, eu passei por uma situação que me leva aqui ao terceiro ponto, que é, esse mandamento não está dizendo que você não possa exercer legítima defesa. Legítima defesa, como a própria expressão já diz, é legítima. Êxodo capítulo 22, versículo 2 diz: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Isso é Deus falando na sua lei. Há pouco menos de 2 anos, eu estava voltando de uma viagem. Eu estava alguns dias viajando, ministrando em outros lugares, e eu voltei para casa naquela madrugada. Eu sou casado há 18 anos com a Aline. Eu amo a minha esposa. Eu tenho meu filho mais velho, que é o Noah, 12 anos. Eu amo meu filho. Eu tenho meu filho mais novo, que é o Gael, 8 anos. Eu amo meu outro filho. Naquela madrugada eu voltei para casa. Eu moro num apartamento. E ao retornar para casa, eu cheguei coisa de 1 e pouco da manhã, depois de um voo que atrasou em Maringá. Eu chego em casa exausto, eu vejo meus filhos dormindo tranquilamente, eu dou um beijo na minha esposa e a gente vai dormir. E lá pelas 5 horas, 5 e meia da manhã, o meu cachorro, que na época ainda era vivo, o Bartolomeu, o Bart, carinhosamente chamado de Bart, ele late de uma maneira assim muito estranha. Um latido raivoso. A Aline vira para mim, eu morrendo de sono, ela diz: Diego, tem alguma coisa errada? Claro que não tem alguma coisa errada, a gente mora no mesmo apartamento há 8 anos, é um apartamento, não é uma casa. Enfim, eu falei, tá bom, deixa eu verificar. Resumindo uma história longa, eu me deparei com um sujeito literalmente escalando com a mão dentro da sacada do meu apartamento. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o que todo homem deveria fazer.
Eu fiz o que todo homem de Deus deveria fazer. Eu protegi minha família. Eu protegi minha esposa, eu protegi meus 2 filhos. Eu agradeci a Deus por ter chegado naquela madrugada, porque se eu demorasse um dia antes, eu não sei o que poderia ter acontecido. De um homem de quase 2 metros de altura, entrando na minha casa e lidando com minha esposa indefesa dormindo e com os meus 2 filhos dormindo. E eu peguei um instrumento que eu não direi qual é, e eu o ameacei. E ao ameaçá-lo, ele fugiu. E eu teria feito de novo, de novo e de novo. E se eu precisasse, por amor à minha esposa e por amor aos meus filhos em legítima defesa, eu teria feito qualquer coisa que fosse necessário para proteger a minha família, porque é isso que homens de Deus fazem. Em uma sociedade fraca e emasculada, uma sociedade de homens frouxos que não assumem a responsabilidade da sua virilidade, da sua força, que é diferente de uma força desmedida, homens estão dizendo sim, enquanto as nossas esposas, os nossos filhos e os nossos idosos estão sofrendo múltiplas violências. Homens de Deus entendem o valor da legítima defesa. Esse mandamento também não está dizendo que morte acidental e morte premeditada são iguais. Deuteronômio 19 fala sobre isso e vários outros textos. Na nossa legislação, e nós temos aqui advogados, existe uma diferença clara entre culpa e dolo, até hoje. Existe um acidente possível e tragédias acontecem. Nós não queremos isso, mas é possível e que Deus não nos permita de maneira alguma nos envolvermos em alguma realidade semelhante, mas é possível, por exemplo, você estar dirigindo o seu carro e um acidente acontecer e alguém se ferir. Existe culpa. O que é diferente de alguém premeditadamente intentar contra a vida do seu próximo? Isso é assassinato. Aí está a lógica do dolo. E Deus deixa muito claro, por quê? Porque se acidentes acontecessem, a pessoa causadora dessa possível tragédia não seria punida da mesma maneira que alguém que premeditou a maldade seria punido. Afinal, Deus articula para o seu povo regras e leis que, inclusive, de modo muito interessante, ainda pautam em muito o nosso Código Civil, o nosso Código Penal. Agora, no que mais esse mandamento é relevante para os nossos dias? Eu poderia citar várias coisas, vou citar 2 pelo menos. Nós estamos no mês de setembro. Setembro amarelo. O mês de conscientização à saúde mental. E numa audiência como essa, as estatísticas dizem que alguém aqui, ou melhor dizendo, alguns aqui lutam contra a depressão. Alguns aqui lutam com algum tipo de transtorno mental, seja ele qual for. E numa estatística clara, e numa audiência como essa, em algum momento da vida, quase 2 em cada 10 pessoas pensou sobre a possibilidade de tirar sua própria vida. Quase 2 em 10. Qual a implicação desse mandamento? O 6º mandamento proíbe o suicídio. Porque lembre-se, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, atentar contra a própria vida é atentar contra essa mesma imagem e essa mesma sacralidade. E repito, há no nosso país e no mundo diferentes pessoas que sofrem. E há uma série de gradações possíveis. Existe a ideação suicida, aquele que pensa. Existe o planejamento. Existe a tentativa e existe a execução. Não necessariamente todo mundo que pensa, planeja. Nem todo mundo que planeja, tenta. Nem todo mundo que tenta, executa. Nem todo mundo que executa é efetivamente, entre aspas, bem-sucedido naquilo que planejou. Mas deixa eu te falar uma coisa, pastoralmente. Em nome de Jesus, se há aqui entre nós pessoas que sofrem angústias, que sofrem dores, que sofrem traumas, que sofrem depressões, que sofrem e tentam verdadeiramente viver, e às vezes parecem que não vão conseguir, em nome de Jesus, tentar dar um fim à dor e à angústia, atentando contra a própria vida, não é a solução. E deixa eu te lembrar de uma coisa, você não está sozinho.
Busque ajuda. Busque ajuda profissional, busque ajuda terapêutica, busque ajuda psiquiátrica, busque ajuda pastoral, busque ajuda entre amigos e irmãos. O isolamento não é o caminho. Então, o sexto mandamento tem implicações profundas e relevantes sobre a realidade também da tentativa contra a própria vida. Mas um segundo exemplo, e eu já o citei, esbarrei nele antes. O sexto mandamento proíbe o aborto. O sexto mandamento chama aborto do que ele é: assassinato. O salmista no Salmo 139, versículo 13 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Percebe a beleza e a sacralidade disso? Percebe que, como eu disse anteriormente, a parte de Deus não tem como definir vida. A parte de Deus não tem como definirmos dignidade humana, mas em Deus nós sabemos que cada vida importa. João Calvino, ele disse que o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano. E torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Ele diz: se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. E meus irmãos, essa não é uma concepção apenas do campo da teologia, é também, e temos médicos aqui, da embriologia. Qualquer livro, os clássicos de embriologia vão afirmar que a vida começa no zigoto. E o zigoto é um corpo distinto do corpo da mãe, não é o mesmo corpo, é um outro corpo. Com um código genético único, que aquele ser em pleno desenvolvimento, até vir à vida no sentido de a mãe ter dado à luz, e até desenvolver-se plenamente como adulto, é o mesmo ser, passando por diferentes fases. Pastor, por que você está dizendo isso? Isso não deveria ser óbvio? Pois é, chegamos em um tempo onde o óbvio precisa ser dito. Não assassinarás. Não é controle parental. Não é medida socioeconômica, como se agora nós validássemos quem merece ou quem não merece viver à luz da minha capacidade econômica de criar ou não criar. Esse é o tipo de sociedade em que nós estamos inseridos. Mas eu disse que havia um terceiro ponto. Não apenas a importância desse mandamento, não apenas a relevância desse mandamento para as nossas vidas dos dias de hoje, mas qual é a verdadeira essência do mandamento? O que Jesus tem a dizer? Eu leio para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, e Mateus 5, versículos 43 a 45. Preste atenção na palavra de Deus. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Ok, já entendemos isso. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Avançando nos versículos 43 a 45, ele continua dizendo: vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Faz sentido, né? Racionalmente, amar quem me ama, odiar quem me odeia, normal, humanamente falando. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele cita o sexto mandamento e ele aprofunda de uma maneira que, creio eu, nenhum de nós seria capaz de fazê-lo. Jesus está conectando ódio e assassinato. Jesus está conectando ira e assassinato. Não, ele não está dizendo que é a mesma coisa, mas ele diz que está entremeado. Ele diz que o que começa com raiva e desprezo termina em morte. Ele diz que é possível matar no coração sem que necessariamente cometamos assassinato físico e literal. Repito, não é a mesma coisa, não é a mesma dimensão, não tem a mesma literalidade, mas Jesus está lidando com algo muito mais profundo, porque ira e assassinato são sintomas de um coração maculado pelo pecado. O que Jesus realmente está nos fazendo perguntar aqui é se nós de fato valorizamos a sacralidade da vida humana como imagem de Deus.
E mais do que isso, ele está nos fazendo pensar que o padrão da ética cristã é muito alto. É muito alto. Porque se a lei dizia não assassine, Jesus olha e diz, o buraco é mais embaixo. Não é só não tirar a vida do seu irmão, mas é não odiar. É não tomar algumas atitudes causadoras de morte. Porque, meus irmãos, imagine que tipo de sociedade nós teríamos se nós fôssemos uma sociedade pautada verdadeiramente, coerentemente, naquilo que são os valores cristãos. Imagine uma sociedade onde ninguém rouba, onde ninguém cobiça o que é do outro, onde ninguém mente, não falta com a verdade, onde ninguém mata. Seria uma sociedade ideal. Seria a ideia que Deus intencionou para o paraíso e que há de se materializar na Nova Jerusalém, a grande cidade santa, onde não haverá mais mal, o pecado e maldade. O Tim Keller diz que um cristão é alguém que está em um relacionamento único e radicalmente diferente com Deus. E por causa desse relacionamento único, também vive um relacionamento radicalmente diferente consigo mesmo. O que resulta, preste atenção, em um relacionamento radicalmente diferente com as pessoas e com o mundo ao seu redor. O que ele está dizendo? Que quando eu sou afetado por Deus, a minha mente e meu coração se transformam. Que quando eu sou moldado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo e pelas verdades da palavra, eu me torno alguém que enxerga o mundo com outras lentes, que interpreta as coisas de uma maneira completamente diferente. Aquele que foi amado por Deus, aprende a amar o próximo. Aprende a não ser tão confuso quanto aos seus próprios sentimentos, que são confusos, que são dúbios, mas que agora, redimidos pelo Espírito Santo de Deus, se materializam em virtude nas relações com os nossos irmãos. Eu acho interessantíssimo que no versículo 22 de Mateus 5, Jesus diz, qualquer um que disser ao seu irmão, já parou para pensar nisso? Ele não está falando qualquer um que matar, ele está dizendo qualquer um que disser ao seu irmão tolo, qualquer um que disser louco. Por que ele está falando sobre aquilo que a gente diz e não apenas aquilo que a gente faz? Embora pareça que aquilo que a gente faz tem mais peso do que aquilo que a gente diz. Porque não necessariamente isso é uma verdade. Porque pensa comigo, quantas vezes, e talvez você se enxergue nisso, quantas vezes você pensou ou falou, fulano morreu para mim. Quantas vezes você pensou isso? Quantas vezes alguém que te feriu, e que humanamente falando, legitimamente falando, você se sinta no direito de dizer, aquela pessoa para mim acabou. Eu perdoo uma vez, mas pisou na bola uma vez, ok. Pisou na bola duas vezes, acabou para mim. Eu coloquei no meu caderno negro. Eu coloquei na minha caderneta, eu risquei da minha vida, não tem terceiras chances. Segunda chance eu dou, terceira chance não. Eu sou crente, mas não sou besta. Quantas vezes nós pensamos, agimos, concebemos ideias assim? Quantas vezes não somos capazes de matar outras pessoas com nossas palavras? As palavras têm o poder de matar sonhos, poder de adoecer pessoas. As nossas palavras, se mal usadas, têm poder de romper histórias. Uma criança, quem sabe que ouve, desde a sua primeira infância, mas você é um burro, hein? Você é incompetente, hein? Você não presta para nada, hein? Você não vai dar em nada, hein? Você não vale nada, hein? Que tipo de adulto essa criança será? Ou um maluco workaholic insatisfeito, que não para de fazer, para provar, sabe lá Deus, para quem que é capaz, ou alguém castrado emocionalmente, que não dá conta de executar nada, porque afinal, aqueles que deveriam estabelecer sobre ele um senso de segurança, autoestima, proteção e validação pessoal, foram os primeiros a dizer que ele não ia dar em nada. Você conhece pessoas assim? Talvez em alguma medida você foi objeto de realidades assim, de palavras assim. Tantas dores, tantos traumas, tantos complexos, danos irreparáveis. São estabelecidos nem sempre por coisas que são feitas, mas por palavras proferidas. Palavras matam. Palavras têm o poder de matar. O que Jesus está nos ensinando aqui de modo tão mais profundo do que o óbvio de não assassinar? O que ele está nos ensinando é que em uma cultura de morte, os discípulos de Jesus são agentes promotores de vida, com suas palavras e com suas atitudes. Aquilo que a gente fala,
aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente materializa, que seja palavras de bênção, que seja palavras de congratulações, que sejam palavras que vão catapultar as pessoas para suas melhores versões, humanamente falando, por que não? Mas infelizmente não é assim sempre. E aí Jesus, como se já não fosse difícil o suficiente, ele amplia a conversa. E lá no versículo 44, como eu já li, ele diz: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Se Jesus falasse isso assim na minha cara, assim, na minha frente, eu ia ser assim muito cínico, ou eu ia ter que olhar para Jesus e falar: Jesus, desculpa, não vai rolar. Não vai rolar. Já é difícil amar alguns que são aparentemente amáveis, assim, amar quem me odeia, amar quem me persegue, orar, porque não é só orar, né? Porque assim, eu tenho meus jeitos também. Jesus fala: Diego, ore por quem te persegue. Eu vou falar: deixa comigo, que eu sei a oração que eu vou fazer, peça a bênção de Deus. Que a oração é o seguinte: a pessoa levar ele para junto do Senhor, porque é melhor para ele e melhor para mim. Eu, particularmente, eu não consigo, eu fiz esse exercício, eu diria se fosse o contrário, eu não consigo pensar em alguém no mundo que eu odeie, de verdade, eu não consigo pensar. Mas enquanto eu preparava esse sermão, eu fui levado a pensar que tem assim umas 2, 3 pessoas no mundo, 8 bilhões, tem umas 2 ou 3 que eu assim, não quero perto, que eu desprezo, que para mim morreu. Aí Jesus olha para mim e fala assim: e aí, pastor Diego? É isso mesmo? Você é agente de vida ou promotor da morte? Entende o que eu estou falando? Quantas vezes somos tentados a teorizar essas questões e inclusive legitimar os nossos ódios de estimação, os nossos desprezos de estimação, os nossos sensos de superioridade, justificáveis ou aparentemente justificáveis. Mas o fato é que eu olharia para Jesus e diria: Jesus, desculpa, eu não consigo, é impossível. E aí eu acho que o que Jesus está tentando dizer também é que impossível não é perdoar. Impossível não é abrir o coração. Impossível não é olhar para o outro com um olhar de generosidade. Impossível é passar o resto da vida odiando, amargurado. Isso é que é impossível. Impossível é viver ressentido. Mas pastor, ele me feriu, pastor, ele falou mal de mim, pastor, ele me traiu, pastor, ele me deu uma punhalada pelas costas. Eu sei, mas você vai ser vítima 2 vezes. Vítima da ofensa que lhe foi feita e agora vítima do seu próprio rancor. Vítima da sua própria indiferença. Vítima da sua própria amargura. Eu conheço pessoas que sofrem por coisas que lhe foram feitas há 30 anos e não conseguem perdoar e adoecem. Mentalmente adoecem, psicologicamente adoecem, emocionalmente adoecem, espiritualmente adoecem. Então não é impossível não odiar um inimigo. O que é insustentável é ser refém do nosso próprio ódio. Mesmo que tenhamos legitimidade para dizer: ele me feriu, ela me traiu, ele me apunhalou pelas costas. Jesus está dizendo: se liberte, porque o amor liberta. O amor lança fora todo medo. O amor nos permite olhar para o outro de uma maneira completamente diferente, em que nós mesmos não seríamos capazes. Aliás, alguém já disse que o único que jamais violou algum dos mandamentos ou cometeu assassinato em qualquer grau de intensidade em seu coração foi morto por assassinos furiosos como nós. Sabe quem é que nos ordena a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? É o mesmo que diante de uma cruz, afligido, cuspido, açoitado, esbofeteado, perfurado,
rejeitado, podendo fazer todo e qualquer tipo de oração que seu pai ouviria, diante dos seus algozes, ele faz a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem está te ensinando a perdoar, não é quem viveu pautado no ódio, e não é quem teorizou sobre amor. É quem levou o amor e o perdão às últimas consequências, inclusive sendo vítima da maldade dos seus opositores, e ainda assim, escolheu amá-los. Eu sei, muitos de vocês têm razões para virar a cara. Eu sei, muitos de vocês têm razões para se agarrar no seu direito. Em nome de Jesus, o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, nessa noite, é: não seja vítima da morte. Porque você recebeu vida em Jesus, seja você também um agente promotor de vida. Não assassinarás? Muito mais profundo que a gente imagina. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por nos libertar de nós mesmos. Obrigado por nos libertar do nosso senso de direito e nos lavar e purificar com teu sangue, que de fato nos purifica de todo pecado, inclusive o pecado da autocomiseração, o pecado do exercício do ódio legitimado, o pecado da amargura aparentemente justificada. Obrigado, Deus, por nos amar até as últimas consequências, nos ensinando que não pela nossa força ou mérito, mas pelo poder do Teu Espírito, somos capazes também de amar, mesmo quem não merece ser amado. Porque o Senhor não nos amou porque nós merecíamos, o Senhor nos amou porque nós precisávamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos dizer que Deus nos amou ainda quando éramos os seus inimigos. Que amor é esse? Escandaloso, que se manifesta diante de uma cruz e que perdoa coisas aparentemente imperdoáveis, para que hoje pudéssemos ser feitos e reconhecidos como filhos de Deus, perdoando, porque sabemos o que significa ser perdoado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda seu Espírito, para além de nós, por nós e através de nós. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.